né? Qual é o conceito de multiplexação, né? A multiplexação ela é usada em larga escala, certo? Todas as redes de comunicação elas utilizam algum tipo de multiplexação, tá? Ela é importante quando a gente tem um meio de transmissão, um enlace de comunicação de alta capacidade que precisa trafegar por ele sinais, né, dados de muitos usuários ao mesmo tempo, tá? Porque assim, quando você considera, né, quando você monta a infraestrutura da tua rede baseada em enlaces de alta capacidade, né, com taxas de transmissão muito altas, isso acaba barateando o custo, tá certo? Então, quando você pensa na internet, por exemplo, né, que tem lá o backbone da internet com várias fibras óticas, né, os cabos submarinos, que também tem fibras óticas dentro dos cabos, né, interligando os continentes. Esses meios de transmissão são de alta capacidade, né, são de altas taxas de transmissão, na ordem de terabits por segundo, né, alguns de gigabits por segundo. Então, quanto mais alta a taxa de transmissão, quanto maior a capacidade, acaba que barateia o custo da transmissão dos bits ali dentro, ok? Então, quando você tem esses links de alta capacidade, o seu objetivo é fazer o melhor uso possível deles, o uso mais eficiente possível, tá? Então, não dá para a gente transmitir não é lógico, né, a gente transmitir o sinal de um usuário só por vez, né, porque às vezes na, na grande maioria das vezes o sinal do usuário ele não vai ter nunca a capacidade de preencher totalmente aquele canal, de esgotar os recursos daquele canal, entendeu? Então o que você faz é misturar os sinais, né, de vários usuários ao mesmo tempo. Então é o que diz aqui, ó. Deixa eu só editar aqui a minha barra de ferramentas. Está dizendo aqui, ó, eu tenho um enlace, certo, com N canais. O que é que esses N canais? São os N usuários, né? São os N usuários, os N sinais que estão misturados ali naquele canal. Então, do lado de cá, eu tenho um multiplexador, ou seja, eu tenho N entradas, né, que vão ser misturadas, vão ser multiplexadas nesse canal de comunicação, que é um canal de comunicação único, tá? Então, eu faço um uso eficiente desse canal, que agora, quando eu somo todas as entradas, né, a soma de todas essas entradas, elas se aproximam ou se igualam à taxa de transmissão do canal, certo? De alta capacidade. Só que lá do outro lado, no receptor, eu tenho que ter um demultiplexador, certo? Eu tenho que ter um outro equipamento que faça o contrário que o multiplexador fez, né? Ele tem que separar as entradas em N saídas, né? De tal forma que cada usuário consiga, né, decodificar, né, e depois demodular o seu próprio canal, o seu próprio sinal, ok? Então, o conceito de multiplexação, ele é simples, né? É só esse conceito de mistura, né, ou de combinação de N entradas em um único canal de comunicação, e isso depois tem que ser separado. Então, existem diferentes formas de fazer multiplexação, tá certo? As duas formas principais. Ah, tá. E tem também um detalhe aqui, que é o seguinte: essas entradas, elas podem ser desde sinais analógicos ou sinais digitais também, tá certo? Mas a gente vai ver, por exemplo, que existem certas técnicas de multiplexação que são mais indicadas para sinais analógicos e tem outras que são indicadas para sinais digitais ou analógicos, tá? Então, as duas principais técnicas que a gente vai comentar aqui, né, na disciplina, é o FDM e o TDM, tá? FDM
é multiplexação por divisão de frequência, certo? E o TDM é multiplexação por divisão de tempo. Pessoal, se vocês precisarem me interromper, basta abrir o áudio aí e me chamar, tá certo? Porque às vezes eu não estou vendo aqui o chat. Eu não sei se o Rodrigo está aí na sala para me ajudar. Vocês viram o Rodrigo por aí? Tá, o Guilherme está pedindo aí para explicar o item C da questão 6 da lista. Beleza, Guilherme. Depois a gente dá uma olhada aí, tá? Se eu me esquecer, você me lembra, quando eu terminar aqui da explicação. Então, pessoal, se o Rodrigo não estiver aí, eu não vou estar olhando o chat, tá? Se vocês quiserem falar comigo, vocês pedem a palavra aí e me chamam, tá? Então, voltando para cá. FDM e TDM, tá? No FDM, a divisão que a gente vai fazer dos sinais vai ser baseado na frequência, tá? Então, a gente tem aquele link de comunicação, aquele enlace de alta capacidade. Esse enlace de comunicação, ele tem uma largura de banda, né, que é uma faixa do espectro eletromagnético, né, que, na verdade, deixa eu ver, você pode considerar como um range, né, como um intervalo de frequências que aquele meio de comunicação ele permite que os sinais se propaguem, tá certo? Então, quando você tem e geralmente tem uma largura de banda alta, porque é um link que permite uma alta taxa de uma alta taxa de transmissão. E aí, quando você tem uma largura de banda larga, né, você pode dividir esse teu canal de comunicação em faixas menores de frequência, é o que está falando aqui, ó. Tem uma faixazinha referente aqui a F1, né? F1 é a frequência 1, tá? Tem uma faixa, e o F1 é a frequência central desse canal 1 aqui, tá? F2 é a frequência central do canal 2, F3, F4 até F6, tá? Então aqui nessa figura nós temos 6 canais, né? Cada canal com uma frequência central, tá? Então se a gente fizer utilizar de modulação, né? Para poder modular o sinal, né, de uma portadora, por exemplo, né, de uma senoide, de um sinal senoidal, que a gente chama de portadora. Se o nosso sinal modulante, que é o sinal que é os dados que a gente quer transmitir, né, o sinal modulante modula uma portadora, onde a portadora tem uma frequência que seja diferente uma da outra, né, o que a gente está fazendo, na verdade, modular diferentes dados, diferentes fontes de dados, diferentes entradas, no caso aqui 6, tá? E elas vão estar posicionadas no domínio da frequência de forma separada, tá? Eu vou mostrar uma figurinha que vai ficar mais claro aqui para vocês. Então, quando a gente separa dessa forma, as entradas elas não vão se misturar no canal de comunicação, tá? Então você faz essa separação dos canais na frequência e no tempo você não teve divisão. Você transmite durante todo o período de tempo, né? Os teus sinais, os 6 sinais das entradas durante todo o tempo que você está transmitindo, mas você está alocando, né, ou separando diferentes canais para cada um na frequência. Tá? O TDM é um conceito parecido, mas você tem agora que pensar do lado do tempo, né? Você agora não tem a divisão na frequência, é como se você pegasse o teu canal de comunicação, né? E utilizasse toda a faixa de frequência que ele tem disponível para transmitir. Você não mais fatia ela, tá? Mas no tempo você vai fazer rodadas de transmissão para as diferentes entradas. Então, o canal agora é como se você dividisse o seu tempo em compartimentos, que é o que a gente chama de slots,
slots de tempo. Então, no primeiro slot de tempo, que tem uma duração pré-determinada, vamos supor 1 milissegundo, né? Então, durante aquele primeiro milissegundo, o primeiro usuário vai ser permitido de transmitir, tá? Então, naquele tempinho de 1 milissegundo, o sinal daquele primeiro usuário vai estar presente no canal de comunicação. E aí, terminado o primeiro milissegundo, eu interrompo a transmissão do primeiro usuário e, e começo a transmissão do segundo usuário, tá? Que é o canal 2, né? Então, no período de tempo de 1 milissegundo até 2 milissegundos, eu transmito o sinal do segundo usuário. E aí depois eu interrompo ele e chaveio para o terceiro usuário, né? Que vai de 2 milissegundos até 3 milissegundos, e assim por diante. A cada slot de 1 milissegundo, eu transmito sinais de uma entrada diferente, né? No caso aqui eu tenho 6 entradas, eu tenho 6 canais, então eu tenho 6 slots nesse meu quadro, tá? Então a gente tem o que a gente chama de slot e tem o que a gente chama de frame. Frame é o quadro, certo? O quadro é formado por N slots. Tá? Então, nesse meu caso aqui, como eu tenho 6 slots, o meu quadro é formado por 6, né? 6 canais. E aí depois eu faço um rodízio. Depois que eu terminar a transmissão das 6 entradas, dos 6 usuários, eu volto de novo em forma de rodízio para o primeiro usuário, para o primeiro canal, certo? Então essa é a forma, são as duas formas principais de multiplexação. Vocês vejam que dessas duas formas a gente é capaz de combinar as transmissões de 6 fontes diferentes, né? Ou no tempo ou na frequência. E dessa forma a gente faz um negócio parecido com isso aqui, né? Nós temos o único canal de comunicação que a gente tem, considera dois recursos principais nesse canal de comunicação. Um recurso que é a frequência e outro recurso que é o tempo. No FDM, a gente fatia esse recurso da frequência em N canais, em N faixas de frequência, né? E no TDM, a gente fatia o tempo disponível de transmissão daquele enlace de comunicação e também em N slots, tá certo? Então, dessa forma, a gente consegue combinar diferentes é, sinais. Então, deixa eu ver. Tem esse exemplozinho 8.1 aqui, que ele fala do sinal de TV, certo? De TV analógica. Mas eu pensei se eu ia trazer ou não em detalhes esse exemplo aqui para vocês, mas ele vai demorar um pouquinho para explicar todos os detalhes sobre esse exemplo, então eu resolvi deixar ele de lado, não trazer aqui na aula e me concentrar em outras coisas que eu queria falar para vocês, tá? Por exemplo, esse exemplo 8.2 aqui é bom para vocês entenderem os conceitos, tá? O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, vou beber uma aguinha aqui. Consideremos um exemplo simples de de 3 canais de voz, certo? Sendo transmitidos simultaneamente por um meio, tá bom? Então a gente tem um meio que está sendo compartilhado por 3 canais de voz, tá? Como mencionado, a largura de banda de um sinal de voz geralmente é considerada como 4 kHz, tá? Porque isso vem desde do estudo da voz humana no espectro da frequência, né? Então, há muito tempo atrás o pessoal já estudou qual é a característica da voz, das frequências da voz, né? Então, se concluiu que a maioria das frequências constituintes, né,
componentes da voz humana está compreendida dentro dessa faixa de 0 a 4 kHz. Então, geralmente, os sistemas de comunicação eles consideram 4 kHz como um sinal, né, como uma largura de banda suficiente para transmitir um sinal de voz. Só que 4 kHz seria a largura de banda total do sinal de voz, tá? Mas as frequências propriamente ditas, que seria o espectro efetivo do sinal de voz, ele está compreendido ali entre 300 Hz até 3.400 Hz, tá? Então, se a gente for representar isso em uma figura, ele está mostrando aqui a figura 8.5A. Onde é que está 8.5A? Está aqui. Então, essa aqui, ó, essa figurinha aqui é a representação de um sinal de voz genérico, tá certo? No domínio da frequência. Tá vendo que tem a frequência aqui, ó? Então, quando a gente estudou lá no começo da disciplina, aquela história do domínio do tempo, do domínio da frequência, que existia uma técnica matemática que a gente chamou de transformada de Fourier, né? Que faz justamente a transformada de Fourier, transformada inversa de Fourier, né? É um operador matemático, é uma técnica, né, que a gente aplica para poder transformar um sinal do domínio do tempo para a frequência e vice-versa, né? Então, essa aqui é a representação no domínio da frequência de um sinal de voz, tá certo? Mas é uma representação genérica. Esse formato aqui, dessa montanhazinha aqui, é só uma ilustração, tá certo? Mas vocês vejam aqui que existe uma largura de banda efetiva, que é onde concentra a maior parte da energia do sinal de voz, que vai de 300 até 3.400 Hz, mas tem aí uma pontinha para a esquerda e uma pontinha para a direita, que é justamente as componentes menos fracas do sinal, certo? Que juntando tudo, você tem uma largura de banda total, né, do sinal de 4 kHz, de 4.000 Hz, ok? Então essa é a representação no domínio da frequência. Por que vai ser importante a gente visualizar no domínio da frequência? Porque quando a gente estiver falando do FDM, o FDM ele é uma técnica de multiplexação da frequência. Então, a gente vai conseguir ver a separação dos sinais no domínio da frequência. No domínio do tempo, ele vai estar tudo misturado. A gente não vai conseguir ver nitidamente a multiplexação acontecendo lá, tá certo? A gente vai conseguir visualizar ela no domínio da frequência. Por isso que a transformada de Fourier vai ser tão importante aqui nesse processo, tá? Então, voltando aqui, por exemplo, ele diz que a gente tem 3 canais, né? Cada canal de voz, cada sinal de voz, ele vai ser representado no domínio da frequência por aquela figurinha lá. E aí ele diz o seguinte, ó, se esse sinal, né, for modulado por uma modulação de amplitude, então ele está dizendo aqui que está usando uma modulação AM, tá? Porque aqui a gente está considerando que o sinal de voz ele é analógico, ok? Então, o sinal de voz é analógico, a gente está utilizando um tipo, a gente não vai digitalizar ele em nenhum momento, a gente vai considerar sempre o sinal de voz analógico, nesse exemplo aqui. Então, uma técnica de modulação indicada para esse caso é o AM, né? O AM, esse AM da rádio mesmo, tá certo? Que ele é indicado para transformar dados analógicos em sinais analógicos. Aí ele diz aqui que vai usar AM, a frequência da portadora é 64 kHz, né? Então a gente vai ter um sinal de portadora, que vai ser um sinal senoidal, né? Que vai estar oscilando, né? Numa frequência central de 64 kHz, é como se fosse a frequência da estação AM que você tá sintonizando na rádio, tá? E aí ele diz que se você modular o teu sinal de voz, né? Se você pegar o teu sinal de voz e modular uma portadora de AM, né, dessa frequência, você vai ter o resultado da figura 8.5b. Então vamos ver o que é que diz a 8.5b.
a gente vai ter um sinal centrado na frequência central da portadora, que é 64 kHz, ó. Mas o interessante é que o AM ele causa um efeito interessante no domínio da frequência, tá? Ele replica Professor, o... Oi? congelou a imagem aqui do vídeo. Congelou, foi? Voltou para a tela do Meet? Não. Não. Então eu vou parar a minha apresentação e compartilhar de novo. Às vezes acontece isso. Eu vou tirar o meu vídeo, tá, pessoal? Porque pode ser também esteja ocupando muita banda. Vocês estão vendo a tela do Meet? Sim. E a tela do livro? Sim. Beleza. Então, eu estava falando que quando você utiliza o AM, né, tem esse efeito no domínio da frequência. O teu espectro, né, do sinal, ele fica replicado. Tá vendo que existe esse lado e esse lado, eles são exatamente iguais, mas eles estão espelhados, tá certo? E existe essa replicação da informação no domínio da frequência e a frequência central é a frequência central da portadora, 64 kHz. Então vejam que a largura de banda do sinal ela está preservada, né? De 60 a 64 kHz, eu tenho justamente 4 kHz, que é a largura de banda do meu sinal, e de 64 a 68, eu tenho 4 kHz também, que é a largura de banda do meu sinal. Então, tem o que a gente chama de lower sideband, que é a banda inferior, e a upper sideband, que é a banda superior. Então, existe aqui uma redundância de informação quando a gente utiliza o AM. Tá? Então, o que geralmente se faz é que, como esse lado, a banda inferior, carrega a mesma informação da banda superior, a gente pode eliminar uma das duas, tá certo? A gente pode utilizar um filtro na nossa comunicação para deixar passar somente a banda inferior. Por exemplo, a gente descarta a banda superior, fica somente com a banda inferior. Tá? Então a gente vai utilizar justamente essa filtragem para fazer a multiplexação. Tá? Aqui no exemplo ele diz aqui, ó, o sinal modulado tem uma banda de 8 kHz, que eu falei para vocês que agora está duplicado, 4 mais 4, né? Estendendo de 60 até 68 kHz, onde justamente a frequência central é em 64, na média, né? Para fazer uso eficiente da banda, nós decidimos transmitir somente a banda inferior, né? Se 3 sinais de voz são usados para modular portadoras nas frequências centrais de 64, 68 e 72 kHz, e se somente a banda inferior for considerada, né, nós teremos o resultado da figura 8.5. Tá? Figura 8.5c, nós temos esse esquema aqui. Ó. Nós descartamos a banda superior, né, vamos filtrar somente a banda inferior. Então, essa banda inferior vai ser do primeiro sinal de voz, né? Essa aqui vai ser do segundo sinal de voz e essa do terceiro. Vejam aqui, ó, que tem aqui S1, S2 e S3. Quem é que é S1, S2 e S3? São os 3 sinais de voz, né? O sinal de voz S1, ele modulou essa portadora, tá? O sinal de voz S2 modulou essa portadora e o sinal de voz S3 modulou essa portadora.
E aí eu considero que as frequências centrais das portadoras são diferentes, né? Essa frequência central aqui vai ser a metade, né? Entre 60 e 64, vai ser 62, vai ser a frequência central dessa aqui. A frequência central da segunda portadora vai ser 66 kHz e a frequência central da terceira portadora vai ser 70 kHz. Então, se eu considero três portadoras sendo moduladas, né, via a modulação AM, né, de três sinais de voz diferentes e fazendo aquele esquema de descartar, né, essa banda superior, eu consigo fazer uma multiplexação FDM, concordo? Eu tenho três canais, cada canal com uma frequência diferente, cada canal seria uma portadora, né? Uma frequência diferente, carregando três sinais diferentes. Né? O sinal S1 ele é totalmente diferente do S2 e do S3. Né? Mas, utilizando esse esquema, eu utilizei um enlace de comunicação. Nesse meu caso aqui é uma comunicação sem fio, porque eu estou considerando uma modulação AM, né, de rádio. Então, rádio é sem fio. E ela tem uma largura de... esse meu enlace de comunicação, ele tem uma largura de banda que vai de 60 kHz até 72, ok? Então, aqui eu tenho 12 kHz de largura de banda. Esses 12 kHz de largura de banda eu fatiei em três canais, de 4 kHz cada um, certo? E cada canal eu utilizei para transmitir os dados de três fontes diferentes, de três sinais de voz diferentes, S1, S2 e S3. Então eu tenho exatamente o mesmo esquema que eu mostrei aqui para vocês inicialmente do FDM. Tá? Tá aqui o FDM. Eu tenho, no meu caso aqui, três canais, cada um com uma frequência central diferente, F1, F2, F3, né? Onde eu transmito durante todo o tempo, né? Mas em faixas de frequências diferentes, sinais de três entradas. Tá? Então eu estou multiplexando. Eu estou pegando três entradas, né? Que são entradas independentes, e estou multiplexando elas no mesmo enlace de comunicação. Ok? Então, esse é um exemplo simples para mostrar para vocês de uma aplicação prática de uma transmissão analógica, né, de sinais de voz. E aí eu queria voltar aqui para a figura 8.4 para mostrar para vocês, né, de forma mais genérica, o que é que a gente acabou de mostrar na forma de um exemplo, né? Nessa figura A, eu tenho o esquema de um transmissor, né, onde está a parte do multiplexador. Então, aqui eu tenho M1, M2 até MN. Aqui eu tenho N entradas independentes, que são os sinais que eu quero transmitir, certo? Esses sinais, eles vão modular, né, portadoras ou subportadoras, tá? Quando a gente chama subportadoras é porque a gente está fatiando a frequência em faixas menores, tá? Então aqui eu tenho F1, F2 até Fn, que são as frequências centrais das subportadoras. Então eu passo esse meu sinal, ele modula uma portadora que tem essas frequências. E aí, como saída, eu tenho os sinais modulados, tá? S1, S2 até Sn. Então, é como se fosse assim, decorem esses nomes aqui, o sinal M e o sinal S, tá? O M é o sinal modulante, que é o meu sinal original, e o sinal S já é o meu sinal modulado, tá? Então, é como se, nesse nosso exemplo, o M fosse esse cara aqui, no domínio da frequência, tá? E o S fosse esse cara aqui, depois de ter feito a filtragem,
Tá? O S já é o sinal modulado, porque no domínio da frequência, quando a gente modula um sinal, ele tem um efeito de deslocar o espectro daquele sinal para ficar centrado na frequência central da portadora. Então vejam aqui que nesse meu sinal original aqui, que é o sinal de banda base, que a gente chama, ele está próximo do zero, né? Da frequência zero. E esse meu sinal modulado, ele já está deslocado no domínio da frequência, né? Ele já está centrado lá na frequência 62. Tá? Ele não está mais no zero. O zero estaria bem para cá, ó. Ele está na frequência 62, porque ele é um sinal modulado. Então esse cara aqui é o sinal S modulado e esse cara aqui é o sinal M. Então, beleza, a gente tem o S, né? Só que a gente tem agora vários S, né? De cada uma das frequências das suportadoras. E aí a gente combina isso, tá? Quando a gente combina, a gente gera um sinal modulante, né? Que é um sinal agora de banda base, tá? Por que que ele está chamando aqui de banda base ainda, tá? Porque é o seguinte, ele ainda vai passar por um transmissor, certo? Isso aqui, essa última caixinha aqui é um transmissor, onde vai acontecer uma segunda rodada de modulação, tá? Então, o que é que ele fez, ó? O sinal M composto, ele é dado aqui por essa figura B aqui, tá? Ó, sinal modulante de banda base composto, né? O espectro, né? Então, o F1, F2 e Fn são as primeiras frequências das suportadoras que foram feitas aqui nesse primeiro estágio, tá? Então, aqui eu já separei os meus sinais, concordam? O sinal S1, só um minuto. O sinal S1, ele estaria localizado pertinho do zero aqui, certo? Mas eu já desloquei ele para a frequência F1. O F2 também, o banda base dele, estaria localizado aqui perto do zero, mas eu já desloquei ele para o F2, e assim por diante, né? Então, cada sinal ele vai ter a sua própria largura de banda, que se fosse sinais de voz, por exemplo, a largura de banda dele seria 4 kHz cada um, né? B1, B2, BN, todos eles seriam de 4 kHz. E eu já estou deslocando eles, tá? Então aqui já é uma espécie de FDM que eu estou fazendo, né? Mas eu ainda chamo isso, ou eu posso chamar isso ainda de banda base, porque eu posso fazer uma segunda rodada de modulação, que é feita aqui nesse ponto, no transmissor, né? Onde esse transmissor agora ele vai considerar uma outra portadora de frequência FC, tá? E aí o que é que eu faço? Eu pego esse sinal composto inteiro, tá? E vou deslocar ele para uma frequência FC, lá na frente. Porque aqui, veja que por mais que eles estejam separados, porque já foi feita uma etapa de modulação aqui, ó, né? Essa etapa de modulação aqui já foi feita, né? Mas vejam que as frequências deles, embora estejam separadas, eles ainda estão próximos do zero, né? O zero está bem aqui, ó, frequência zero, tá? Então eu posso pegar esse conjunto inteiro aqui e deslocar ele para outro ponto do espectro, né? Para ser transmitido numa frequência FC, né? E essa frequência FC aí vai ser a frequência de operação do meu sistema de comunicação. Então, se eu estiver utilizando uma M ou uma FM, eu vou ter que deslocar isso para funcionar, né, naquela frequência de operação daquela estação, tá certo? Então, por isso que eu chamo esse sinal composto aqui, inicial, ainda de sinal banda base.
tá? E aí, beleza. Então, depois que eu separar nas subportadoras, né, que é essa separação aqui dos sinais, né? Depois que eu faço a composição do sinal composto, depois que eu desloco isso uma frequência FC lá na frente, né, eu transmito, certo? Eu transmito, e aí lá do lado do receptor, o que é que vai acontecer? Né? Eu tenho que demodular o meu sinal, né, de volta para a minha banda base. Né? Então eu retiro ele daquela frequência central FC, né, e retorno ele para o meu sinal composto em banda base, e depois eu tenho que fazer filtragens. Né? Vários filtros vão ser utilizados para quê? Para separar justamente os sinais originais. Então, eu tenho um filtro para deixar passar só esse sinal, depois que é esse band pass filter F1, certo? Aqui, ó. O filtro banda passante F1, ele deixa passar somente esse sinal aqui, né? O filtro banda passante F2, ele vai deixar passar somente esse sinal aqui, e o resto ele vai descartar, certo? E dessa forma eu consigo recuperar todos os sinais originais, né? Mas aí eu ainda tenho que passar por um demodulador, tá? Que é para pegar, por exemplo, o demodulador FN, ele vai pegar esse sinal aqui que eu já filtrei, certo? Mas ele está centrado na frequência FN. Eu tenho que fazer com que ele volte para a frequência original dele perto do zero, para o banda base, né? Então, quem vai fazer esse deslocamento daqui para cá, de volta, vai ser esse último bloquinho aqui, ó, o demodulador FN. E aí, dessa forma, eu consigo recuperar de volta o meu sinal MN, né? Que é algo parecido com isso aqui, ó, né? O meu sinal M, a minha mensagem, em banda base, né? Na faixa de espectro original dele, que vai de 0 até 4 kHz, certo? Só que nesse meu exemplo genérico aqui, ele vai de 0 até B, né? Ele vai ter aqui até B1, até B2, etc, né? Porque esse meu exemplo aqui, ele está genérico, ele não é somente do sinal de voz. Ok? Então vamos para frente. Eu acho que o sinal, o FDM deu para explicar para vocês. Aqui ele vai explicar como são utilizados na prática em sistemas de telecomunicações. Ele dá o exemplo aqui de uma operadora lá dos Estados Unidos, a AT&T, né? Ele mostra como é que o FDM é utilizado para ser utilizado no sistema de telefonia de voz, certo? O professor travou novamente. Tá, então vou fazer o mesmo esquema, eu vou parar e vou compartilhar de novo. Voltou aí? Voltou. Professor, você pode, por favor, voltar naquela última imagem que mostra o sinal chegando no receptor? Que tem um Essa esquema. aqui? É. No caso, a demultiplexação é quando esse... É nessa primeira divisão aí das frequências? Não, a demultiplexação os sinais estavam combinados, estavam juntos, né? E eu preciso separá-los, né? Então, esse esquema todo aqui, né? É a demultiplexação, é a separação do sinal, certo? Porque o sinal ele chega junto, que é esse sinal composto,
Então, eu tenho que, no final das contas, recuperar os M's, né? Eu tenho que recuperar esses carinhas bem aqui, ó. O M1, o M2, o M1, que esses aqui são as minhas entradas iniciais, lá que eu multiplexei. Então, nesse esquema aqui, eu estou fazendo duas etapas de demodulação, tá? Uma primeira etapa de demodulação é feita aqui, que é porque, como eu falei aqui para vocês, esse sinal composto aqui, que é formado por isso aqui tudo, ele tinha sido deslocado lá para a frequência FC, né? Lá na frente. Então, eu preciso primeiro tirar o sinal composto da frequência FC de volta para uma frequência em banda básica, a gente chama, que é próxima aqui do zero, né? Quem faz isso é esse main receiver aqui, tá? Aí, depois disso, que esse sinal composto está em banda base, eu preciso separar cada um dos sinais que estão dentro dele, né? Preciso separar o que está em F1, o que está em F2, o que está em Fn. Aí quem vai fazer isso vai ser nessa etapa aqui, ó. Eu vou ter os filtros de banda passante, que primeiro vão filtrar somente o que me interessa, e depois vai passar por uma segunda etapa de demodulação, que é para pegar esses sinais que estão aqui em F2, Fn, F1, por exemplo, e jogar eles de volta para a frequência original deles, né? E aí, quando eu desloco eles de volta para a frequência original deles, aí eu faço a última demodulação que eu preciso, né? Aí eu recupero aqui os sinais originais. Porque essa modulação e a demodulação no domínio da frequência tem esse efeito de deslocar o meu sinal do domínio da frequência para pontos específicos no espectro das frequências. Né? Deu para entender? Deu, obrigado, professor.